Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo aí, relacionado a aspectos iniciais da mineração, aspectos que nós estamos começando a ver aí da mineração. Nós vamos falar hoje sobre minerais e rochas, tá? Então, por que a gente precisa entender o que são esses minerais, essas rochas, tá? A gente precisa entender isso porque cada mineração ela vai ter, tá? Ela vai extrair um material diferente, uma substância diferente. Então existem minerações de ouro, de cobre, tá? Ou existem minerações que elas não vão extrair um elemento químico daqui de dentro, tá? Elas vão extrair a própria rocha, tá? Que são, por exemplo, materiais de construção civil, tá? Areia, argila, tá? O seu próprio granito que você tem na mesa da sua pia, tá? Então, às vezes elas vão extrair, tá, o material inteiro, ou às vezes elas vão extrair esse material e a partir desse material vão passar por um processo metalúrgico para transformar esse material que a gente tem aqui em algo que pode ser aí um outro produto, tá, derivado dos elementos desse produto aqui, tá? Então a indústria metalúrgica é essa indústria secundária que tende a atuar, tá, dentro desses materiais provenientes dessa indústria primária, que é a base, que é a mineração, tá bom? Então, aquele termo que a gente vê, pedra, tá? Pedra, pessoal, isso é uma pedra. Pedra, ela não existe esse termo técnico dentro da mineração. Inclusive, se você quiser irritar muito bem seu amigo geólogo, sua namorada geóloga, você pode falar aí 32 vezes pedra na cabeça dele. Ele vai ficar bem irritado. Tá? Bem irritado mesmo, porque geólogo odeia que chama as coisas de pedra. Tá? Então, não existe o termo pedra. Tá? Esse termo aqui é mineral. E o que é um mineral? O mineral é uma substância inorgânica. Então, ele não tem uma origem proveniente de um animal. Tá? Ele é uma substância inorgânica. Ele é natural, então ele vem da natureza, não é um produto fabricado. Um concreto não é um mineral, tá? Um parafuso não é um mineral, tá? O mineral ele deve vir da natureza. Ele tem uma substância, ele tem uma fórmula química definida, tá? Então a gente fala definida por quê? Porque alguém foi lá, estudou esse mineral, avaliou esse mineral e viu qual era a substância química e a estrutura, o arranjo desses átomos dessa substância. Então, ele vai lá e dá um nome, ele batiza essa substância e existem aí diversos minerais com nomes diferentes. Esse aqui é uma ametista, tá? É muito utilizado aí pelas meninas como semijoia, né? Um material aí para adorno. E tem diferentes tipos de minerais, como por exemplo a guetita, que é uma homenagem ao poeta Goethe. Nós temos a aragonita, tá, que é relativa à região de Aragon. Nós temos a brasilenita, que é aí uma relativa ao Brasil, tá, um mineral encontrado em Minas Gerais aí, em relação ao Brasil. E nós temos diversos tipos, tá, de minerais diferentes aí, geralmente com esse sufixo final ita ou itos, tá? Não significa que toda palavra terminada em ita e ito é um mineral, tá? Perito não é um mineral, tá? Perito é um cargo de uma pessoa que exerce uma profissão, tá? Mas quando termina em ita e ito, aí a gente tem uma ideia que pode ser um mineral ou pode ser uma rocha, tá? Então ele é natural, ele tem uma composição química definida, ele tem um arranjo desses átomos definidos, tá? Então ele tem uma estrutura. Quando a gente olha, por exemplo, a grafita e o diamante, eles têm a mesma composição química, são átomos de carbono, mas são minerais diferentes porque quando você arranja esses átomos de uma forma, estrutura cristalina diferente, eles são considerados, né, minerais diferentes. Então ele tem fórmula, ele é sólido, né, ele é natural, tá? E ele tem aí uma estrutura cristalina muito bem definida, tá? Quando nós juntamos pedacinhos de minerais diferentes, nós formamos o que a gente chama de rocha.
Então essa aqui, ó, essa é uma rocha. Isso aqui é uma rocha, tá? Contém diferentes tipos de minerais, tá? A gente vê aqui pela coloração, apesar da coloração não ser o indicativo, né? A forma ideal de você identificar o mineral, mas a gente vê aqui que tem minerais diferentes, tá? Um agregado desses minerais podem ser agregados de um mesmo mineral ou de diferentes, né, minerais aí. E essa rocha, então, ela quando é uma rocha aqui proveniente de uma mina de ouro, tá? Então eu ganhei isso aqui, eu não roubei, tá? Eu ganhei isso aqui de uma pessoa, tá? Esse pedacinho de rocha de uma mina de ouro. E isso aqui é um minério de ouro. Por quê? Porque o conteúdo que tem de ouro dentro dessa pedrinha aqui paga o custo, né, de tirar aquele material de lá de dentro, tirar, processar esse material e extrair o ouro daqui de dentro, tá? E a quantidade que tem aqui é bem pouquinho, tá? Não vale nada isso aqui. Se alguém roubar isso aqui de mim, não vou ter muita perda, tá? Porque as mineradoras trabalham com grandes quantidades, grande volume, tá? Então ele vai tirar um volume muito grande de rocha, lá tem um pouquinho de ouro. E esse pouquinho de ouro aqui, ele paga, tá, o custo de retirada desse material. Então, quando a gente considera um material que o valor dele é maior que o custo, a gente chama isso aí de minério. E quando ele não é, tá, não tem um valor menor do que esse custo dele, a gente chama isso de estéreo. Então a mineradora ela vai tirar o material que interessa, o minério, e vai levar isso para processar esse material, tá? O que não for, que for estéreo, ela vai depositar em uma determinada região. É só uma pilha de estéreo, tá? Não é uma pilha de rejeito. O rejeito é outra coisa, tá? Que vai vir no processamento. Depois, quando a gente tentar começar a quebrar e separar os minerais dentro dessa rocha aqui, tá? Então não é uma barragem de rejeito, tá? Não é uma barragem de rejeito. Isso aqui é uma pilha de estéreo se tiver valor abaixo desse valor econômico. E esse valor econômico ele muda com o tempo. Então, se você foi lá no seu supermercado há 10 anos atrás, você sabia que o preço da Coca-Cola era mais barato, né? Eu, como um legítimo gordo, eu gosto de Coca-Cola. Não tem um gordo que não gosta de Coca-Cola, né? Então, há 10 anos atrás, o preço da Coca-Cola tinha um valor tal, né? Hoje, a gente sabe que está mais caro. Então, da mesma forma, o preço dos elementos que estão aqui dentro e desses minerais, ele muda, tá? Com o passar do tempo, com os anos que vão acontecendo aí. Então, algo que pode ser minério, pode ser um dia minério, no outro dia pode ser estéreo. Então, a mina ela vai fazendo esse controle para sempre ir tentando tirar, tá? De uma forma mais sustentável, mais econômica e ambientalmente correta, esse material, tá? De forma a conseguir extrair esse material ao longo tempo, tá? Quando uma mina começa a extrair só o que é muito rico, tá? E não cria as condições necessárias para aproveitar grande parte do resto desse material, a gente chama isso de lavra predatória, tá? Quando você começa a extrair só o filé, né? Só como você matasse um boi e comesse ali só o filé mignon, deixar o resto do boi morrer, tá? Então isso aí é errado, quando a mina faz uma lavra predatória, e isso é errado. Então o correto é quando um engenheiro de minas, tá? E os profissionais fazem isso, os engenheiros de minas, os geólogos, os responsáveis, é pensar, na hora que você vai extrair, né, tirar esse material, pensar no futuro para poder, tá, dar um subsídio para você extrair o material, mesmo que o preço, às vezes, de um determinado elemento aí caia, né? Então a gente pode ter aí uma certa segurança para poder extrair esse material. Então a gente tem que aproveitar sempre esse material ao máximo, porque se a gente aproveitar, não tem uma reposição, tá? O evento geológico que forma isso aqui leva milhões de anos. Não tem muito maior surgimento da humanidade. Então não tem como a gente voltar, tá, e fazer minério do nada. Não tem jeito, tá? Então tem que aproveitar esse material ao máximo possível.
Então, esses foram os primeiros conceitos que a gente está aprendendo, tá? O que é minério? Então, nós aprendemos hoje, ó, o que é mineral, o que é rocha, o que é minério e o que é estéreo, ok? A gente aprendeu esses conceitos aí, são conceitos importantes para a gente começar aí a desenvolver, né, nosso conhecimento a respeito da mineração. Muito obrigado, tá? E boa noite para todos vocês.